Bom dia, meninos. Espero que estejam todos bem e prontos para mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre condições de equilíbrio e principalmente falaremos da condição de equilíbrio de um ponto material. Existe uma outra condição de equilíbrio que não vai ser tratada nesta aula para não tornar a aula mais longa. A condição de equilíbrio que vai ser tratada é a condição de equilíbrio de translação. Segundo essa condição de equilíbrio, se não tivermos forças a atuarem sobre o corpo, este corpo estará em equilíbrio. Existindo forças, a soma de todas essas forças deve ser igual a zero. É por isso que nós temos aqui o somatório das forças para que um corpo esteja em equilíbrio de translação deve ser igual a zero. Ou simplesmente, a força resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo deve ser igual a zero. Então, aqui nós vamos aplicar essa condição de equilíbrio na resolução de um exemplo. E este exemplo é um corpo que é suspenso. Este corpo tem um peso de 100 newtons. Ele é suspenso através de dois cabos. O cabo que sai deste ponto, chamaremos do ponto A até o ponto B, e o cabo que sai de A até C. Então, para nós aplicarmos as condições de equilíbrio neste exercício, é necessário primeiro passo, decompor as forças que atuam sobre o corpo. Mas antes da decomposição, nós vamos representar todas as forças que atuam sobre este sistema. Já temos uma força que é aplicada, neste caso a força peso, que atua nesse sistema. E temos no cabo AB, pelo fato de se tratar de um fio, existirá uma força de reação deste fio. Esta força de reação deste fio nós chamamos de força tensora ou força de tensão. Então, nós vamos representar aqui a força de tensão entre o cabo A e B. No cabo AC, também teremos uma força de resistência ou uma força de reação, que nós chamamos de força tensora, e neste caso vamos dar o nome de força tensora AC. Então, nosso propósito neste exercício é determinar o valor da força tensora AB e força tensora AC. Então, já representamos as forças. O passo a seguir é decompor o nosso sistema. Então, para fazer a decomposição do nosso sistema, convém traçarmos o sistema de coordenadas x e y. Então, neste caso, temos uma força que vai para o lado direito, que nós chamamos de força tensora AC. Para baixo, temos uma força que nós chamamos de peso. E para o lado, formando um ângulo de 45 graus em relação ao eixo dos x, temos uma força que nós chamamos de força tensora AB. Então, este é o nosso eixo Y e este é o nosso eixo X. Então, vamos fazer a decomposição desta força. Neste caso, este é o segundo passo. Decompondo a força, vamos trazer esta força para o eixo X. Teremos TABX. E vamos decompor esta força, levando ela ao eixo Y. E teremos TABY. Então, nós vamos procurar encontrar os equivalentes das forças decompostas. Para encontrar o equivalente das forças decompostas, nós aplicamos o princípio de decomposição que foi aprendido no vídeo anterior sobre decomposição de forças. Então, vamos usar o mesmo princípio e uma vez que não há nenhuma diferença entre este caso e os casos anteriormente vistos, nós podemos praticamente passar daqui para as razões trigonométricas. Ou seja, nós podemos encontrar o seno deste ângulo de 45 graus, que será igual, neste nosso caso, o seno será igual a este lado, e nós já vimos que este lado tem a mesma medida que a força TABY, por essa razão, podemos colocar aqui TABY. Então, o seno de 45 graus será igual a TABY dividido por TAB. Então, se isolarmos o TABY nesta equação ou nesta razão trigonométrica, teremos TABY igual a TAB vezes seno de 45 graus. Então, vamos fazer exatamente a mesma coisa com a razão trigonométrica cosseno. Então, cosseno de 45 graus será igual
ao lado, neste caso, o cateto adjacente para este ângulo é o lado TABX. Então, teremos aqui TABX dividido por TAB. Então, desta forma, teremos o TABX igual a TAB vezes cosseno de 45 graus. Então, seno de 45 graus e cosseno de 45 graus são exatamente iguais. Neste caso aqui teremos TAB vezes seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 dividido por 2. E cosseno de 45 graus também é raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 dividido por 2. Então, já temos os equivalentes da força TAB nos eixos X e Y. O passo a seguir, que é o terceiro e o último passo, é aplicar as condições de equilíbrio do corpo. Mas antes de nós passarmos a aplicação das condições de equilíbrio, nós vamos representar de forma simplificada o nosso sistema. De forma simplificada, no nosso sistema teremos TABX. Para cima teremos o TABY. Para o lado esquerdo teremos TAC e para baixo teremos o peso. Então, esse é o nosso sistema de forças representado de forma simplificada. Então, aplicando as condições de equilíbrio, uma vez que temos forças no eixo X e no eixo Y, então a condição de equilíbrio deverá ser aplicada tanto para o eixo X como para o eixo Y. Segundo essa condição de equilíbrio, o somatório de todas as forças, mais no eixo X deve ser igual a 0. E a outra condição diz que a soma de todas as forças, agora no eixo Y, também deve ser igual a 0. Então, no eixo X nós temos força TABX e temos TAC. A força TABX, uma vez que aponta para o lado direito, ela vai ser positiva, menos a força que aponta para o lado esquerdo, neste caso que é o TAC, deve ser igual a 0. A força que aponta para cima no eixo Y é o TABY, menos a força que aponta para baixo, neste caso é o peso, deve ser igual a 0. Então, desta forma, aplicamos as condições de equilíbrio. Tendo as condições de equilíbrio aplicadas, o passo a seguir é substituir pelos valores de TABX e TABY. Então, fazendo a substituição, neste caso, no lugar do TABX, nós vamos colocar o valor de TABX. O valor de TABX é TAB cosseno de 45, que dá TAB cosseno raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 dividido por 2. Então, fazendo a substituição, neste caso, teremos TAB vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2 menos TAC igual a 0. Então, fazemos o mesmo para o eixo Y. Para o eixo Y, teremos TAB raiz quadrada de 2 dividido por 2 menos o peso. Neste caso, o peso do corpo é de 100 newtons. Então, fazendo a substituição, teremos 100 newtons igual a 0. Então, temos um sistema de duas equações com duas incógnitas. Podemos usar diferentes métodos para resolver esse sistema de equações. E o método mais simples e o mais rápido, neste caso, é o método de substituição. Então, aplicando o método de substituição, teremos TAB vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2. Vamos passar o 100 para o segundo membro. Uma vez que é negativo no primeiro membro, quando passa para o segundo membro, passa a ser positivo. Então, ficaremos com 100 newtons no segundo membro. Então, continuando com a nossa resolução, fechamos a primeira equação. O 2 passa a raiz de 2 passa para o segundo membro
e o 2 passa também para o segundo membro. Mas uma vez que a raiz está a multiplicar, passa a dividir, e o 2 está a dividir, passa a multiplicar. Então teremos TAB igual a 2 vezes 100 sobre raiz quadrada de 2. Então nós podemos aplicar a racionalização de radicais, neste caso, para simplificar esta expressão. Racionalizando, nós teremos 2 vezes 100 vai dar 200, multiplicamos o numerador pela raiz e elevamos a raiz a 2. Então, esta é a racionalização. Não se difere de multiplicar a raiz por ela mesma. Então, neste caso, teremos a força tensora AB igual a 200 raiz quadrada de 2 dividido por, simplificamos este, por 2. Então teremos força tensora AB, que será igual a 200 dividido por 2 será igual a 100 raiz quadrada de 2. Então, tendo este resultado, vamos substituir na primeira equação, onde temos a força tensora AB, vamos substituir pelo resultado que nós obtivemos na outra equação. Então, substituindo, teremos 100 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2 menos a força tensora AC igual a 0. Então, simplificando, neste caso, se nós multiplicarmos estas duas raízes, vamos ter raiz quadrada de 2 ao quadrado. E se nós simplificarmos o expoente pelo índice da raiz, ficaremos apenas com 100 vezes 2 dividido por 2 menos força tensora AC igual a 0. Neste caso, estamos a fechar a segunda equação. Então, resolvendo esta expressão, 100 vezes 2 dá 200, dividido por 2 dá 100. Então, teremos 100 menos força tensora AC, que será igual a 0. Fechamos a segunda expressão. Se nós passarmos este número para o segundo membro, vai mudar de sinal, fica negativo, e multiplicamos por menos 1 para tirar este sinal menos, ficaremos com todos os números positivos. Ou seja, teremos força tensora AC igual a 100 newtons. E a força tensora AB será igual a 100 raiz quadrada de 2 newtons. E desta forma terminamos o nosso vídeo. Espero que tenham percebido como é que nós aplicamos a condição de equilíbrio de translação. Até o próximo vídeo. Continuação de bons estudos.